Olá, graça e paz, tudo bem com você? Eu espero que sim. E mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor, para aprender com Ele. E eu espero que você abra o seu coração e os seus ouvidos para aquilo que Deus tem para falar conosco, amém? Vamos orar? Santo Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, agradecidos por esse dia, agradecidos por este momento, por essa oportunidade. Aquieta, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, que possamos estar realmente disponíveis ao que o Senhor vai falar conosco, Pai. Que essa palavra venha direto de Ti, seja para a Tua glória e traga, Senhor, para nós a Sua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Hoje eu quero falar sobre a armadilha do orgulho. E por que eu dei esse nome de armadilha, né? Porque armadilha é uma coisa que foi feita para parecer que não é. E para parecer que não tem problema, que não é para te prejudicar. Então, o orgulho, né? Ele, tão falado ultimamente, ele vem como algo sutil. Hoje em dia, o que as pessoas estão dizendo e incentivando as outras? Você tem que ter orgulho. Você tem que ter orgulho de quem você é, você tem que ter orgulho dos seus feitos, você tem que ter orgulho e ser mais você e toda aquela coisa. Mas o orgulho é uma armadilha na qual caíram muitas pessoas. E uma armadilha que tem feito muitas pessoas se desviarem do caminho e do propósito de Deus para a vida delas. Isso desde o passado, com os reis, como por exemplo Saul, e várias outras pessoas têm caído nessa armadilha. O orgulho, ele é a oposição à humildade. Então, o que é uma pessoa orgulhosa? É aquela pessoa egoísta, é aquela pessoa presa no seu próprio saber, no seu próprio entendimento, é aquela pessoa que é tudo eu sou mais eu tô certo, eu tenho a razão. É aquela pessoa egoísta, egocêntrica, que não tem o que uma pessoa humilde tem. E a humildade é um valor. A humildade ela não diz respeito apenas a questões financeiras, mas a humildade ela é um valor de vida. A humildade é uma virtude que quem manifesta? Quem está disposto a aprender, quem sabe que não é melhor que o outro, quem é gentil, quem é simples. Essa é uma pessoa que tem a humildade, essa é uma pessoa humilde. A palavra do Senhor diz em Provérbios 16:18: o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. O orgulho, ele se opõe a esse valor da humildade e muitas pessoas têm caído nessa armadilha. Porém, a palavra de Deus ainda diz em Isaías 2:12: o Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados. Então não há ninguém que seja orgulhoso, que seja arrogante, que não vá depois prestar contas dessa postura. E aí, recentemente eu fui num velório com uma amiga, um velório de uma pessoa querida, e ali o pastor, né, ele fez o velório. Eu nunca tinha visto aquele pastor antes, e eu prestei muita atenção em tudo que ele falou. E no final do discurso dele eu comentei com a minha amiga, eu falei, nossa, que pastor humilde, né, que pessoa humilde. E ela falou o óbvio, né, ela falou, mas ninguém que é servo do Senhor tem que ser soberbo, ninguém que é servo do Senhor tem que ser orgulhoso. Quem é servo de Deus realmente é humilde. Porque nós sabemos que tudo que nós temos e somos, nós recebemos do Senhor. Então eu queria passar aqui alguns motivos do porquê nós não devemos cair na armadilha do orgulho.
O primeiro motivo é esse, é porque nós devemos reconhecer e saber que tudo é de Cristo e que eu sou dele. Se eu sou de Cristo, nada de orgulho. Por que a gente quer agir como se a gente não tivesse recebido nada de ninguém? O único ser autossuficiente é Deus. E Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se fez humilde, servo, veio e serviu as pessoas, veio e deu um exemplo. Mas, hoje em dia, não é isso que a gente vê por aí. E não é isso que às vezes as pessoas querem praticar. Mas nós, que conhecemos a Cristo, não devemos nos orgulhar em nada. Muito pelo contrário, devemos ser humildes, devemos ter o valor da humildade. Em Jeremias 9, 24, na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, esse versículo, diz assim: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, porque eu, Senhor, sou o Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Estas são as coisas que me agradam. Eu, Senhor, estou falando. Então, o primeiro motivo pelo qual eu devo vigiar e não cair na armadilha do orgulho é de saber que tudo é de Deus, que eu sou de Deus e que Jesus é humilde, que Jesus se fez humilde. O segundo motivo para eu não cair na armadilha do orgulho. O orgulho, ele me afasta de Deus e me afasta das pessoas também. Eu não sei se você já conheceu uma pessoa orgulhosa e você quis se aproximar dela e aí você queria ajudar essa pessoa, mas o próprio orgulho dela não deixou com que ela fosse ajudada. E não dá para ajudar quem não quer ser ajudado, quem não reconhece, porque às vezes a pessoa precisa de ajuda, mas ela tem orgulho até de dizer que precisa de algum tipo de ajuda. E aí, como que você faz num caso desse? Você não faz, né? Porque aí não dá. E às vezes a gente tanto pede, sabe? Precisa de uma direção, de uma orientação. E se a pessoa se fecha, se a pessoa é orgulhosa, ela vai... as oportunidades vão se afastar dela. Ninguém tem prazer de conviver com arrogante, a não ser se for um outro arrogante. Aí vai conseguir conviver com essa pessoa, aí vai conseguir andar junto. Que em Amós diz, não anda dois juntos se não tem comum acordo, e também não é possível você ajudar alguém que não quer ser ajudado, e não só ajudar, né? Mas às vezes até se aproximar. O orgulho, a arrogância, ela afasta as pessoas. Quantas vezes você deixou de conhecer alguém, de se aproximar de alguém porque você viu aquela pessoa com uma atitude arrogante? Ou também tem que ver se você não se precipitou no seu julgamento de achar que a pessoa era arrogante e depois você viu que não. Mas a gente tem que tomar cuidado para ver se a gente não está passando essa mensagem para os outros. Quem é arrogante? Quem é orgulhoso? Pessoa que olha para os outros medindo, a pessoa que não dá espaço para o outro falar. Sabe aquela pessoa que você vai tentar explicar algo e ela fala, não, mas eu já sei. Você fala, tá, mas e isso? Aí a pessoa fala assim, não, mas você não me entende. Não, mas... Então, é um tipo de pessoa orgulhosa, arrogante, e isso afasta as outras pessoas dela. E também afasta Deus da pessoa. Olha o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao 6. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. E aí continua dizendo assim, sejam todos, em qualquer condições, em qualquer cargo, em qualquer título, em qualquer circunstância, sejam todos humildes uns para com os outros. E por que eu devo ser humilde?
porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então você vê que é uma direção de Deus para a nossa vida. Ser humilde uns para com os outros, porque Deus se opõe. Deus se opõe, Deus resiste. Sabe o que é resistir? É uma barreira, sabe? O orgulhoso não chega na presença do Senhor. O orgulhoso não passa. O orgulhoso, ele não rompe. Ele não vai além, porque o seu orgulho faz com que ele fique preso. Preso no próprio entendimento, preso naquilo que ele tem por certo, preso. Porque ele não tem a humildade de aprender, de escutar, de ouvir. São tantas características de uma pessoa arrogante, de uma pessoa orgulhosa. E Deus se opõe aos orgulhosos. Porque realmente, como podemos chegar diante de um Deus que é santo se não for em humildade? Se não for reconhecendo a nossa condição de pessoas que carecem da graça de Deus, que carecem do perdão, da misericórdia de Deus. Como chegar diante de um Deus que se esvaziou de si mesmo, querendo ser a última bolacha do pacote? Deus se opõe. Deus não está do lado dos orgulhosos. Deus não está do lado dos arrogantes. Mas Ele concede graça, favor imerecido aos humildes. Eu preciso da graça de Deus. A graça do Senhor, ela é suficiente, ela nos basta, diz a palavra do Senhor. Mas, sendo orgulhoso, orgulhosa, nós não temos acesso a isso. O orgulho é algo que impede a pessoa de se achegar a Cristo, porque ela se prende ao que ela acha que ela é e ao que ela acha que ela tem. De uma forma tão apegada, né? Essa pessoa se prende, que a palavra de Deus que diz que a arrogância é como um mal de idolatria. Ou o orgulho, né? A arrogância e o orgulho vira uma idolatria porque a pessoa não consegue se render, ela não consegue se desprender daquilo. Não, a pessoa não é a pessoa é o cargo, a pessoa é o carro que ela tem. Sendo que, na verdade, todos nós iremos comparecer diante de um único Senhor, dono de todo esse universo aqui. E diante dele, como diz a palavra do Senhor, todo joelho vai se dobrar. E em Cristo, nem judeu, nem grego, mas vamos estar ali diante de Deus. Então, para que se orgulhar? Para que viver dessa forma arrogante? Para que se achar alguma coisa? Para que viver como se você fosse autossuficiente, com o nariz em pé e esse tipo de coisa? O orgulho, ele realmente é uma oposição à humildade e ele vai afastar, se é que já não tem afastado, você de Deus e as pessoas de você, os bons relacionamentos de você. Deus não quer que nós sejamos orgulhosos. Deus não quer que a gente seja arrogante de forma nenhuma. E também, falando de humildade, temos que tomar cuidado com a falsa modéstia, porque na verdade humildade, gente, não é pensar de menos de si mesmo, mas é em alguns momentos pensar menos em si mesmo e estar disposto a ouvir o outro, estar disposto a se associar com outras pessoas, estar disposto a aprender com quem é mais novo, estar disposto a aprender com quem tem um cargo inferior que o seu. Então, isso é humildade, é ser simples, é ser gentil, e precisamos disso. Isso nos faz mais parecido com Cristo. O terceiro motivo, porque nós devemos vigiar e não nos deixar
cair nessa armadilha do orgulho, nessa sutileza do orgulho, que vem dizer que você tem que se orgulhar, que você tem que ser mais você e etc. É porque nós sabemos que em humildade andou o dono do mundo. E a palavra de Deus diz em Isaías 57:15: Porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é Santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Cristo, Deus, Ele habita no lugar mais majestoso e santo do universo. Quando eu leio isso, a minha mente não consegue alcançar este lugar, nem em imaginação, esse lugar mais majestoso e mais santo do universo, onde não tem nenhuma gota de pecado. Deus está lá, mas Ele também garante que Ele está com o contrito e com o humilde de espírito. Então, se a gente quer estar com Deus, quer que Deus esteja conosco, precisamos ter um espírito contrito e humilde. Precisamos andar em humildade. Não se deixe levar por elogios. Às vezes, antes, quando a gente pensava em orgulho, eu pensava nisso mais numa caixa fora da onde eu vivo, mas isso tem se disseminado em todos os meios, em todos os ambientes. E às vezes até as pessoas vêm com elogios, e às vezes, mas assim, nós devemos sempre devolver toda a honra, toda a glória ao Senhor, não deixar que nenhum elogio te suba a cabeça, sempre declarar que é do Senhor toda a honra e toda a glória, e entender que nós não fomos chamados para ser, os intocáveis, os imaculados. Não, nós temos que ser acessíveis. Nós temos que ser acessíveis como o Senhor era. Jesus, em humildade, andou nessa terra, conviveu com pessoas dos mais diversos tipos de tribos, de grupos, contudo não se deixou levar por aquilo que não era santo, não se deixou corromper, mas ele deixou essa lição para nós, essa lição de humildade. Só andando em humildade nós vamos ter a condição de ser abençoados por Deus. Muitas vezes a gente precisa, como eu já disse, de uma direção, de um conselho, mas às vezes a gente acha que o que vai resolver os nossos problemas é $1 milhão. E não é. Na verdade, Deus tem muito mais do que isso para nós. Deus tem direção. Deus quer sempre tratar o nosso caráter, afirmar quem nós somos, tratar a nossa personalidade e nos dar coisas realmente duradouras. Não coisas passageiras, não coisas que vão passar rapidamente, que vão acabar e sem que a gente nem perceba. O que Deus tem para nós é para a eternidade. Então, às vezes a gente está preocupado com um problema. Não, mas isso eu preciso resolver para ontem. Mas isso eu preciso resolver para agora. E não tem a humildade de parar, de pensar em como resolver e ouvir a Deus, que vai te dizer como resolver. Ou alguém de Deus, alguém usado por Deus para te ajudar a entender qual que é o caminho, qual que é a direção que você tem que tomar. O orgulhoso não escuta, o orgulhoso está preocupado, mas o humilde, esse vai entender e vai estar sempre aprendendo, que sempre tem o que aprender,
que pode ter o que ensinar e vai estar sempre diante e com o Senhor, porque Ele habita, Ele está presente com quem é contrito de espírito. Então não deixe que não caia na armadilha do orgulho e nem deixe que o orgulho te separe de pessoas que Deus quer usar para te ajudar, para te abençoar. Ou se você tem tido algum tipo de atitude arrogante, reveja. Se você não tem dado ouvidos ao que o Senhor quer falar, se porventura você ainda não conseguiu romper o seu orgulho, não, porque eu nasci assim, eu aprendi que tem que ser assim, e se desprenda, se humilhe debaixo da potente mão do Senhor e deixa Ele te reconstruir como um vaso na mão do oleiro. Com certeza você não vai se arrepender de entregar verdadeiramente a sua vida para o Senhor, de se quebrantar na presença de Deus. Eu termino essa reflexão lendo Salmo 131, que diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. É algo que nós deveríamos, poder sempre dizer para o Senhor: o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Toma cuidado se você não olha, se você não tem um olhar arrogante, se você não passa um ar de superioridade. Às vezes a gente pode passar isso mesmo sem querer. A gente não pode se responsabilizar pelo que as pessoas pensam da gente, se elas não querem saber quem nós realmente somos. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, tente ser gentil. Eu mesma tenho um sério problema. Eu sou uma pessoa um pouco focada e apressada. Então, se eu tenho que falar com uma pessoa, eu chego nessa pessoa, eu falo o que eu tenho para falar com ela e saio. E quem estava na roda, normalmente, depois eu vou lembrar. Melhorou um pouco de uns tempos para cá. Mas eu, falando agora, eu me lembrei que eu ainda preciso melhorar isso. Então, a gente tem que tomar cuidado para não estar passando uma mensagem errada, Não de ser arrogante, de ser orgulhoso. Porque realmente, se a gente tem que se orgulhar de alguma coisa, é de ter Deus na nossa vida, que é pela misericórdia também. Não é por nós não, porque foi Ele que nos escolheu. Mas Salmos diz: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. É uma pessoa humilde, é uma pessoa que sabe que o que é para ela, o que não é, não fica o tempo todo com ganância, não fica o tempo todo com cobiça, sabe? Não, porque agora eu tenho que ser e fazer e acontecer e estar. Não, eu me envolvo com o que é para mim. Deus sabe a nossa estrutura, Ele sabe exatamente onde a gente tem que estar, o que a gente tem que estar fazendo, o que não vai nos queimar. Deus não nos dá uma bênção para nos envergonhar. Então, é o que cabe para nós no momento. Podemos almejar, podemos pedir, mas em humildade, Senhor, eu não me envolvo com coisas grandiosas demais, nem maravilhosas demais para mim. Eu estou no centro da vontade do Senhor em humildade. No versículo 2 diz assim, Salmo 131, que eu tô lendo, tá? De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Olha a comparação que ele faz. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Eu tô na paz. Eu tô na humildade aqui com o Senhor, com os meus. Eu confio no Deus que supre. Um Deus que supre e supera as minhas necessidades. Eu sou como uma criança recém-amamentada. Então a gente vê uma criança recém-amamentada, ela tá, como eu disse, na paz, tá tranquila. Ela tem alguém que cuida, que zela por ela, que alimenta ela.
E nós também podemos contar com o nosso Pai, que cuida de nós. E o versículo 3 do Salmo 131 termina com esse conselho: ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. E esse conselho não é só para Israel, é para nós. Ponha a sua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Ponha a sua esperança em Deus. Ande em humildade. Às vezes as pessoas querem nos influenciar a ter um pouco mais disso ou daquilo, mas continua, vai na sua força, vai no seu tempo, vai no seu modo com Deus e põe a sua confiança nele desde agora e para sempre, porque ele garante que ele habita com quem tem um espírito contrito e humilde. Se você tiver esse espírito, Deus é com você. E se você não tem, se rende. Para de bobeira, para de orgulho, para de arrogância. Abaixa essa onda aí, abaixa esse nariz aí, porque não vale a pena, não vale a pena andar em orgulho. Deus tem muito mais para nos dar, Deus tem muito mais para fazer em nós, basta a gente estar disposto. Se renda ao Senhor, entrega a sua vida para Ele, deixa Ele te conduzir. Ele é bom, Ele é totalmente bom e Ele vai fazer muito além do que você imagina. Amém? Então, era essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Vamos vigiar, não se deixe levar por essa armadilha. Parece que é legal, parece que não tem problema em alguns momentos você ser orgulhoso, orgulhosa, mas não. Lembre-se, orgulho não. A gente tem que ter o valor da humildade na nossa vida. A gente tem que andar como Cristo andou. E Cristo é um grande exemplo de humildade. Então, que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra gere frutos nas nossas vidas, no nosso coração. Deus abençoe e até a próxima.